Olá, seres humanos lindo da Escola Magalhães Barata, aula de Biologia, professor Ismael na área. Sejam bem-vindos, alunos, que Deus abençoe a todos vocês nesse novo ano e que juntos consigamos alcançar os maiores sucessos. Essa é uma nova etapa de sua formação. Aqui estamos para auxiliá-lo rumo a uma nova jornada que vai te levar ao aprendizado e ao conhecimento. Estudar é um direito e dever do aluno, mas eu quero que vocês saibam que tudo aquilo que a gente aprende na escola é trabalho de muitas gerações. E por isso eu peço a todos vocês que, ao receber essa herança que é a informação, honre-a, porque só assim vocês saberão transmitir aos seus filhos. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai falar do assunto da aula de hoje. Então, o assunto da aula de hoje é uma aula de diagnose. O que é uma aula de diagnose, professor? É uma aula que vocês já assistiram, né, que vocês já tiveram, só que a gente vai relembrar essa aula e dar ênfase no assunto que a gente ainda vai ver, tá? Que vocês ainda não viram, melhor dizendo. Então, pessoal, nossa aula de hoje é sobre o núcleo celular relacionado com os conceitos básicos em genética, certo? Então, olha só, por que falar do núcleo e não falar diretamente logo dos conceitos básicos em genética? Porque a gente precisa relembrar, tá, que a célula ela é constituída de 3 partes básicas: membrana, citoplasma e núcleo. E é no núcleo que a gente vai encontrar o material genético que é responsável por todas as reações metabólicas da célula e pela transmissão das características hereditárias de todo organismo. Correto? Então, pessoal, uma coisa que vocês têm que saber. Olha só, eu fiz o esboço da aula aqui, certo? A gente vai ver passo a passo cada figura aqui nessa lousa. Eu peço a vocês que não precisa copiar, tá? Preste atenção na aula para que vocês possam adquirir esse conhecimento. Olha só, a gente tem 2 tipos de célula: célula eucariótica e célula procariótica. Então, quando eu falo em núcleo celular, eu estou me referindo aos seres eucariontes, certo? Por que os seres eucariontes? Porque os seres eucariontes eles vão apresentar uma membrana nuclear que é denominada de carioteca, e essa membrana nuclear ela vai delimitar o material genético separando do citoplasma. Na célula procariótica não existe carioteca, ou seja, não vai formar núcleo individualizado como se forma nas células eucariotas. Beleza? Então, olha só aqui, pessoal. Aqui eu tenho o desenho de uma célula representando uma bactéria, que é uma célula procariota, certo? E aqui eu tenho o desenho de uma célula representando uma célula eucariota, certo? Aqui na célula procariota, a gente observa que o material genético está disperso no citoplasma, certo? O citoplasma é pobre em organela citoplasmática. A única organela citoplasmática que existe nesse citoplasma é o ribossomo, certo? E temos o material genético que é denominado de nucleóide, certo? Então, observa aqui na célula eucariota. Na célula eucariota você tem a carioteca. Essa carioteca ela vai delimitar os componentes do núcleo e separar do citoplasma, certo? Então, olha só, células procariota não apresenta carioteca,
vai formar, não forma núcleo individualizado, certo? O material genético vai estar espalhado no citoplasma. Célula eucariota, elas vão ter a carioteca, que vai delimitar o material genético da célula e separar do citoplasma, e vai formar núcleo verdadeiro. Beleza? Então, pessoal, quais são os procariotas? Só para lembrar, já que é uma aula de agnose, os procariotas são bactérias e algas cianofícias. Bactérias e algas cianofícias são seres procariontes, tem célula procariota. Já os demais seres vivos, eles são denominados de eucariota ou eucariontes, certo? Quem são? Protozoários, fungos, algas, vegetais e animais. Então, pessoal, olha só, você que está aí e eu que estou aqui, a gente é um ser eucarionte, certo? Por quê? Porque nossa célula vai ter carioteca e essa carioteca ela delimita o material genético separando do núcleo. Então, fica uma coisa bem clara. Os eucariontes são aqueles que vão apresentar núcleo verdadeiro. Beleza? Agora vamos entender a função do núcleo, pessoal. Qual é a função do núcleo? O núcleo, ele é a região da célula responsável por armazenar as informações genéticas que vão determinar todas as atividades metabólicas da célula e a sua estrutura e toda a sua formação, certo? Outra coisa importante, todo ser ele vai se reproduzir. Então, independente da reprodução ser assexuada, quando um mesmo indivíduo origina vários indivíduos idênticos, certo? E não ocorre troca de material genético, esses indivíduos são geneticamente iguais. Tá? Então, a gente tem uma reprodução assexuada. Onde que ocorre isso, professor? Nas bactérias, certo? E temos a reprodução sexuada, que é o tipo de reprodução do nosso grupo dos animais, certo? Então, no grupo dos animais, a reprodução sexuada, ela vai ocorrer com troca de material genético, ou seja, vai ter variabilidade genética. É isso? Lembra lá? O espermatozoide, o óvulo, e aí eles vão se unir através da fecundação. Ambas as células, melhor dizendo, têm 23 cromossomos na nossa espécie. E aí o que acontece? Essas células, ao se fundir, elas vão juntar o lote cromossômico da espécie e vão originar o novo indivíduo, tá? Que passa a ter quantos cromossomos? 46 cromossomos. Então, observe bem. Na nossa espécie e nas espécies multicelulares, na maioria das espécies multicelulares, a reprodução é sexuada. Tem um gameta masculino e tem um gameta feminino. Essas células sexuadas, ou célula reprodutiva, são as únicas células do organismo que vai ter a metade do número de cromossomo da espécie. Então, se na nossa espécie, cada célula da pele, célula do fígado, dos rins, certo? Da orelha, dos olhos, todas elas têm 46 cromossomos. A única célula do nosso organismo que não tem 46 cromossomos são as células reprodutoras, que são chamadas de haploide, certo? Que tem a metade do número de cromossomo da espécie. Essas células, elas têm como principal finalidade perpetuar a espécie, ou seja, elas, ao se fundirem durante a fecundação, elas vão garantir o número de cromossomo da espécie. Beleza? Deu para entender, pessoal? Então, na reprodução sexuada, ocorre troca de material genético por conta dos gametas,
E essa troca de material genético, ela aumenta a variabilidade gênica, certo? Beleza? Deu para entender? Podemos prosseguir? Para dizer que o núcleo é o centro controlador e coordenador da célula, teve um indivíduo chamado de Balbiani, que fez uma experiência chamada de merotomia, na qual ele pegou uma célula de ameba é unicelular, beleza? E aí ele fez um corte nessa célula, separou a parte que estava com o núcleo e a parte que estava com o citoplasma. E observou que a parte que não estava com o núcleo, certo? Ela morreu. E a parte que estava com o núcleo, ela teve a capacidade de se regenerar. E aí, a importância do núcleo, tá? Na transmissão dos caracteres hereditários, certo? E aí, galera, agora que vocês já sabem o porquê que somente as células eucariontes apresentam núcleo individualizado, né? Núcleo verdadeiro. Agora a gente vai falar dos componentes do núcleo, certo? Mas antes de falar do componente do núcleo, pessoal, saiba que a maioria das células ela vai apresentar um núcleo, são chamados de mononucleados, tá? E tem célula, pessoal, que vai apresentar dois núcleos, são os chamados binucleados, certo? Exemplo, paramécio, que é um protozoário unicelular, ele tem dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo. Agora, existem células que vão apresentar vários núcleos e são chamadas de polinucleadas. Exemplo, células estriadas, certo? Do músculo. Tem vários núcleos. Agora, como toda regra, pessoal, tem uma exceção, tem células que são anucleadas. Exemplo, as hemácias. Elas não têm núcleo. Fica a dica. Agora a gente vai falar do quê? A gente vai falar dos componentes do núcleo. Então veja bem, pessoal. A célula, ela vai passar 2 períodos da sua vida, tá? Que é o período da intérfase e o período da divisão celular. A gente só vai observar os componentes do núcleo somente durante a intérfase. O que é intérfase, professor? A intérfase, pessoal, é o período que antecede a divisão celular. É um período de intenso metabolismo que a célula vai se encontrar. A intérfase, pessoal, é formado por 3 fases. Fase G1, também pode ser chamada de período G1, período S e período G2. Tá? A maior parte da vida da célula ela vai estar no período G1, que é uma fase da intérfase. Agora essa célula, preste atenção, precisar se dividir para construir outras células, o que vai acontecer? Ela sai do G1, vai duplicar o material genético, vai para a fase de síntese, e depois da fase de síntese, quando termina a fase de síntese, ela entra na fase G2, ou período G2, onde ela vai estar apta para se dividir. Quando a célula acaba a divisão celular, as células filhas elas vão ser geneticamente iguais às células mãe, e aí elas vão estar no período G1. Elas vão ter a mesma quantidade de material genético da célula mãe. Beleza, pessoal? E agora a gente vai falar do quê? Vai falar dos componentes do núcleo interfásico. Olha só, aqui a gente tem uma célula na intérfase. Por que está na intérfase? Ah, professor, por que está na intérfase? É só você olhar para cá, ó. Quando você olha uma célula e a célula está com todos os 3 componentes dela, membrana, citoplasma e núcleo, ela está na intérfase, certo? Aí eu vou pegar o núcleo dessa célula aqui e vou levar para cá, ó, pessoal. Beleza? Estão observando? Aqui a gente tem o componente do núcleo. Ou melhor dizendo, os componentes do núcleo. Quais são os componentes do núcleo, professor? Nucleoplasma, vocês conhecem como suco nuclear ou cariolinfa, nucleolo, cromatina
e carioteca. Beleza? Então, os componentes do núcleo são carioteca, nucleoplasma, cromatina e nucleolo. Rapidamente vamos falar de cada um deles. A carioteca é a membrana que delimita o componente do núcleo do citoplasma, certo? É característico de quem, pessoal? Dos eucariontes. Procariontes tem carioteca? Não, não tem. Então, é característico dos eucariontes. A carioteca é formada por uma dupla membrana, semelhante à composição química da membrana plasmática, que é o que, pessoal? Lipoproteica. Então, ela é lipoproteica. Ela é formada por duas membranas, certo? Existe um espaço entre essas duas membranas, pessoal, que é chamado de espaço perinuclear. Outra coisa importante que vale ressaltar sobre a carioteca, ela vai apresentar diversos poros. Esses poros têm um nome, é chamado de poros de Anuli. Qual a importância desses poros para o núcleo? Ele vai permitir o intercâmbio de substância entre o núcleo e o citoplasma, beleza? A passagem de macromoléculas do núcleo para o citoplasma, certo? Aqui a gente pode ver também, pessoal, que o núcleo está bem próximo de uma organela chamada de retículo endoplasmático rugoso. Qual a importância disso? Vocês vão observar aqui, ó, o nucleolo, ele é o componente do núcleo que vai ser responsável pela construção dos ribossomos. Então, a transcrição da molécula de DNA para a construção dos ribossomos vai ocorrer no nucleolo, a partir do nucleolo. O nucleolo vai fazer o RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico, ele vai pegar proteínas que está sendo produzida no retículo endoplasmático rugoso, tá? Também chamado, pessoal, sabe do que? Ergastoplasma. Então, olha só, o retículo endoplasmático rugoso vai, tá, através dos poros, permitir a passagem de proteínas. Essas proteínas, elas vão se conectar com o RNA ribossômico. Aí vai ser chamado de ribonucleoproteínas. Depois, essas ribonucleoproteínas, elas vão sair daqui do núcleo, vão para o citoplasma e lá elas vão construir o ribossomo. Só para ressaltar, pessoal, o ribossomo é a organela citoplasmática onde vai ocorrer a síntese de proteína, beleza? E aí agora a gente vai falar do protagonista do núcleo. Quem é o protagonista do núcleo? É a cromatina. Por que cromatina? Porque ela pode ser corada com corantes básicos. Essa cromatina, ela vai conter o nosso material genético, beleza? Essa cromatina, ela pode ser de dois tipos. Eucromatina, cromatina verdadeira, ou heterocromatina, chamada também de cromatina diferente, certo? A eucromatina, ela vai estar descondensada antes da divisão celular, ou seja, na intérfase, ela vai estar descondensada. Quando ela entra em divisão celular, ela vai se condensar, certo? A heterocromatina, pessoal, ela vai estar condensada tanto antes como depois da divisão celular, tanto antes da divisão celular quanto na divisão celular, melhor dizendo. Então, estudos revelaram que a eucromatina, ela apresenta genes ativos, tá? Que vão ser responsáveis pela síntese de proteína. A heterocromatina, ela vai ter genes inativos. Correto, pessoal? Deu para entender? Vamos continuar. Quando eu quero analisar os cromossomos, eu vou fazer o estudo do cromossomo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um cariótipo. O que é um cariótipo? É o estudo do cromossomo quanto ao número, tamanho e forma. Cada espécie, pessoal, tem um lote cromossômico específico, tá? Nossa espécie tem lote cromossômico igual a 46 cromossomos. Então, o cariótipo
tá? É o conjunto de cromossomo da espécie, certo? Esse cariótipo, vocês estão observando aqui, que eles vão sendo pareados de acordo com a forma, o tamanho, tá? E o número, beleza? Então, aqui, se a gente pegar o cariótipo humano, esse cariótipo humano, ele vai ser representado, tá? Por 2N. 2N. Esse 2N, pessoal, ele corresponde a células diploides, certo? Então, as células diploide, ela tem os dois conjuntos gênicos da espécie. Saiba que esses dois conjuntos gênicos da espécie veio um do pai e o outro veio da mãe, certo? Que vão se juntar, beleza? Durante o processo de fecundação para formar um novo indivíduo. Então, lá nas nossas células gaméticas, espermatozoide para os meninos, não pode esquecer, menino, tua célula reprodutora é o espermatozoide. E você, menina, tua célula reprodutora é quem? É o óvulo. Na verdade, ovócito secundário, tá? Depois a gente vai falar disso. Acho que o professor Willer, quando for falar de gametogênese, ele vai explicar isso, beleza? Então, as nossas células gaméticas, masculinas, espermatozoide, feminina, óvulo, elas são células destinadas à perpetuação da espécie. Elas são células que vieram da divisão celular chamada de meiose, certo? Então, elas são específicas da reprodução sexuada, certo? Então, o que vai acontecer? Durante o processo de fecundação, ó o espermatozoide aqui, ó o óvulo aqui, o que vai acontecer? Eles têm apenas, tá, uma parte, eles têm, por exemplo, se na nossa espécie tem 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos homólogos, durante a formação dos nossos gametas, o que vai acontecer? Os nossos gametas vão ter apenas a metade desse número de cromossomos. Então, o espermatozoide tem 23, o óvulo tem 23, certo? Isso é importante para quê, pessoal? Porque isso vai conservar o número de cromossomo da nossa espécie, beleza? Então, durante o processo de fecundação, as células gaméticas vão se fundir, e aí elas vão juntar o número de cromossomo da espécie, 23 do espermatozoide, 23 do óvulo, vai formar esses indivíduos bonitos que são vocês que estão aí, com o número de cromossomo da espécie, que é o quê? 46 cromossomos, que é representado por uma célula diploide, 2N, certo? Então, 2N, célula diploide, quer dizer que a célula na nossa espécie é igual a 46 cromossomos, certo? Outra coisa, pessoal, que vale ressaltar, as células que formam o nosso organismo, elas são chamadas de células somáticas, elas são também diploide, certo? Então, a célula que formou esse teu rostinho lindo, esse teu corpinho lindo, elas são células somáticas, certo? Elas têm quantos cromossomos? Elas têm 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos homólogos. Beleza, pessoal? Quando os nossos gametas estão sendo formados, eles vão sofrer um processo que vai permitir que a nossa espécie de outros animais e seres multicelulares que formam gameta vai permitir que ocorra a variabilidade genética, porque na construção dos nossos gametas, durante a meiose, lá na prófase 1, tá? Na subfase de paquíteno, vai ocorrer o crossing over ou permutação, que é a troca de cromossomos homólogos do pai e da mãe, certo? Se permite
que os gametas formados possam formar novos indivíduos com maior variabilidade. Deu para entender, pessoal? Então, lembra lá que a maioria das células do nosso corpo, elas têm 46 cromossomos. Única célula do nosso corpo, galera, que não tem 46 cromossomos, são as nossas células reprodutoras, células gaméticas, também chamada de espermatozoide e óvulo. Não esqueçam disso, beleza? Vamos lá, galera. Agora a gente vai falar de conceitos básicos de genética, tá? Então, a genética é o ramo da biologia que estuda a natureza química do material hereditário e os mecanismos de sua transmissão ao longo das gerações, bem como o seu modo de ação, certo? A genética, ela vem de uma palavra grega chamada geno, que significa fazer nascer, certo? Ou seja, vai estudar o mecanismo da hereditariedade. Aquilo que o genitor vai transmitir para o descendente. Aquilo, bebezito, que você tem de característica no seu belo organismo, foi herdado pelos seus genitores, pelos seus pais, não é isso? No caso, a mãe e o pai, certo? E agora é importante a gente elencar alguns conceitos básicos que são importantes para nos ajudar em algumas resoluções de exercício, certo? Então a gente vai começar falando de células diploide, que a gente já falou, mas vale a pena ressaltar de novo, ou vale a pena ver de novo, beleza? Então a célula diploide é aquela que tem pares de cromossomos homólogos, certo? Ela vai conter o número de cromossomo da espécie. Quando é que ela se formou? Ela se formou pela fusão do óvulo com o espermatozoide, que ambas têm 23 cromossomos, e aí, ao se fundir, formou um novo indivíduo, e esse novo indivíduo, tá? Ele vai juntar o lote cromossômico da espécie, que passa a ter 46 cromossomos na nossa espécie, certo? Já as células haploides, elas vão ter apenas um cromossomo de cada par de homólogo. Por isso que elas vão ter a metade do número de cromossomo da espécie, certo? Essas células são destinadas à reprodução. São as células gamética, melhor dizendo, que a gente já falou. Beleza? Então vamos lá. Vamos elencar alguns conceitos dentro da genética que é importante para o nosso entendimento. Primeira coisa, vamos falar de cromossomos. Cromossomos, pessoal, olha só, olha essa célula aqui. Você tem aqui a cromatina, quando a célula não está em divisão celular, que vão dar origem aos cromossomos quando a célula vão entrar em divisão celular. Então, olha só, eu vou pegar aqui a cromatina antes da divisão celular, e aqui eu vou pegar os cromossomos quando as células entrarão em divisão celular, certo? Então, quando a célula entra em divisão celular, o cromossomo ele vai ser formado por moléculas de DNA e de uma proteína específica chamada de histona, certo? E ao longo, olha só, pessoal, se eu for pegar o cromossomo, eu vou ver a molécula de DNA, tá? E analisar pelo microscópio eletrônico, eu vou ver a molécula de DNA. A molécula de DNA, ela é formada por 3 partes básicas, tá? Na verdade, ela é formada pelo nucleotídeo, e esse nucleotídeo aqui vai ter 3 partes básicas, que é o radical fosfato, uma base nitrogenada e um açúcar da família das pentoses, certo? No caso do DNA, a base nitrogenada pode ser púrica e pirimídica, certo? Adenina, guanina, citosina, timina. A timina, que é uma base pirimídica, ela é específica da molécula de DNA,
certo? Então, são essas letras que vão formar uma espécie de código de barra que vão ser responsável pelas características do organismo de qualquer ser vivo, certo? Então, a molécula de DNA, ela vai ser responsável pela transmissão das características hereditárias que vai fazer parte de quem? Dos cromossomos, certo? Certamente vocês já viram essas letras assim, para quem assistiu o Clone, saindo lá do corpo do personagem lá, A, T, C, G. Vocês já viram isso, certo? Vocês já assistiram o programa do Ratinho, onde sai aquela maior porrada para comprovar a paternidade, que a mulher, ela escolhe uma pessoa para dizer que é pai, tem duas lá e vão fazer o teste de DNA, aí isso dá maior confusão. Certamente vocês já viram, certo? São essas letras que são analisadas para o análise de DNA de confirmação de paternidade. Enfim, os cromossomos, eles são as cromatinas, tá? Que fica no núcleo, que ao entrar em divisão celular vão formar os cromossomos, que são formados especificamente por molécula de DNA e proteína especiais chamado de histona, certo? A histona é uma proteína, pessoal, que vai alojar todo o DNA da célula dentro do núcleo. Para vocês terem uma ideia, o DNA ele tem cerca de 2 metros, certo? Mas ele vai ficar de forma descondensada dentro do núcleo por causa da histona, que vai fazer com que o DNA fique alojado dentro do núcleo. De forma que quando ele vai formar o cromossomo durante a divisão celular, ele vai se condensar e ao longo desse cromossomo você tem trechos específicos da molécula de DNA, que é chamado de genes, que vão ser responsáveis pela determinação das características, certo? Então, pessoal, olha só, a gente já falou de cromossomo, né? Que o cromossomo ele é formado por molécula de DNA e proteína, certo? Que contém as informações genéticas que são transmitidas aos descendentes, dos genitores para os descendentes. E essa molécula de DNA, ela contém trechos específicos dentro do cromossomo que são chamados de genes. Então, os genes são trechos específicos da molécula de DNA que são responsáveis pela transmissão hereditária, certo? Então, o gene é a unidade de transmissão hereditária do patrimônio genético do indivíduo. Beleza? Então, vamos para outro conceito. Vamos falar de genes alelos agora. O que são genes alelos? Quando eu estiver me referindo a genes e alelo, é a mesma coisa. Beleza? O que é o genes alelo ou o que é o alelo? O alelo é uma forma alternativa do gene, certo? Ele pode formar genótipos iguais ou diferentes, ok? Outra coisa importante é que eu devo representar esse gene através de letra do alfabeto. Então, quando eu me referir a gene, eu vou representar esse gene por uma letra do alfabeto. Ressaltando, quando eu representar o gene com letra maiúscula, eu estou me referindo ao gene dominante. Correto? E quando eu me referir ao gene com letra minúscula, eu estou me referindo ao gene recessivo, tá? Ah, professor, mas o que é dominante e o que é recessivo? Calma que eu já vou te explicar. Primeiro a gente tem que ver outros conceitos. Vamos ver. Vamos falar do locus, tá? O que é o locus? O locus, olha aqui, pessoal. Aqui a gente tem um par de cromossomo, certo? Lembrando que quando eles se juntam
no processo da fecundação, para formar um novo indivíduo, eles vão formar pares de cromossomos, que a gente chama de cromossomos homólogos. E ao longo desses cromossomos homólogos, a gente vai ter genes que vão determinar as mesmas características, por isso que eles são chamados de homólogos, certo? E esses genes, eles são de origem paterna e materna. Então, quando tu tem um cromossomo homólogo, tá? Que é o cromossomo que apresenta genes alelos que determinam a mesma característica, um é de origem paterna, o outro é de origem materna. Como eu falei para ti, ó, os genes, ele é representado por letra do alfabeto, certo? E aí, se eu tiver num cromossomo homólogo, tá? Um gene dominante e no outro recessivo, esse par de gene aqui, a gente está observando que ele não é igual, ele é diferente, certo? Mas como eles são alelos, eles determinam a mesma característica. Determinar a mesma característica não quer dizer que essa característica vai ser igual, certo? Então, aqui nesse caso aqui, como os genes são diferentes, determinadas características, ela pode ter expressão dominante e expressão recessiva. Se o gene de caráter dominante, isso quer dizer que apenas uma dose do gene dominante vai ser responsável pela expressão da característica dominante. Veja só, você tem os olhos castanho, azul, verde, tá? Então, os olhos castanho, eles são dominantes em relação aos olhos claros, azul e verde, certo? Então, representa os olhos castanho com letra maiúscula e os olhos claros com letra minúscula. Se a pessoa receber um gene dominante do pai e um recessivo da mãe, ele vai ter olhos castanhos. Mas olha só, ele vai carregar consigo o gene que pode determinar os olhos claros, azul ou verde, certo? Se ele casar com uma mulher que tem a mesma carga genética para a determinação da cor dos olhos, ele tem 25% de chance de ter filhos de olhos claros e 75% de chance de ter filho de olhos castanhos, certo? Mas isso depois a gente vai ver aonde? Na questão de probabilidade, certo? De resolução de exercício. Beleza? Vamos em frente. Aqui, ó, homozigoto, outro conceito. O que é o homozigoto? Homozigotos são indivíduos que possuem genes alelos idênticos, certo? O homozigoto, ele pode ser formado por duas letras maiúsculas. Aí eu vou chamar o que, pessoal? Homozigoto dominante. Duas letras maiúsculas. Homozigoto dominante. O homozigoto também pode ter dois alelos recessivos. Duas letras minúsculas. Aí eu chamo de homozigoto recessivo. Beleza? Deu para entender? Então, o homozigoto é o indivíduo que possui genes alelos idênticos. Ele vai ser representado por duas letras iguais. Pode ser duas letras maiúsculas representando dois alelos dominantes? Pode. Aí ele é homozigoto dominante. Ele pode, professor, ser representado por duas letras minúsculas? Pode. Aí ele é homozigoto recessivo. Heterozigoto, pessoal, ó. O que é o heterozigoto? Heterozigoto é o indivíduo que possui genes alelos diferentes. Olha só, o heterozigoto, um alelo dominante, que eu represento por letra maiúscula, e um alelo recessivo, que eu represento com letra minúscula. Olha só, beleza? Então, o heterozigoto é o indivíduo que possui genes alelos diferentes, certo? Normalmente, o heterozigoto, ele vai ser dominante, certo? Porque o caráter dominante, pessoal, é aquele que vai se expressar tanto em homozigose, tá? Quanto em heterozigose. Ou seja, ele pode se expressar em homozigose, duas letras maiúsculas, ou em heterozigose,
heterozigose, uma letra maiúscula e uma minúscula. Beleza? Deu para entender? Então, o que vai ser o caráter recessivo? O caráter recessivo vai ser aquele em que o indivíduo vai gerar característica só em homozigose, certo? Então, ele vai ser representado, o caráter recessivo, por duas letras minúsculas. Então, toda vez que eu ver duas letras minúsculas, sempre uma alelo é do pai, o outro alelo é da mãe. Esse par de genes aqui, pai e mãe, certo? E aí, como ele tem dois alelos iguais recessivos, o caráter dele é recessivo. Beleza? Olha só. Vamos em frente. Então, eu falei aqui de cromossomos homólogos. O locus é a região específica onde o gene se aloja dentro do cromossomo. Eu tenho aqui, olha, cada espaço dentro desse cromossomo é chamado de locus, certo? E o espaço que o gene ocupa dentro do cromossomo, que é o locus, tá? O espaço que o gene ocupa, o gene vai estar dentro do locus para dizer a posição dele no cromossomo. Então, eu tenho aqui, ó, um loco, tá? Outro loco. Eu tenho dois genes. Esses genes aqui que estão na mesma posição do cromossomo, eles determinam a mesma característica. Como eu dei exemplo para vocês, cor dos olhos, tá? Então, esse gene A determina a cor dos olhos, que veio do pai. Esse gene A minúsculo determina a cor dos olhos, que veio da mãe. Como eu falei, as características podem ser variáveis, certo? Então, nesse caso aqui, ele recebe um gene dominante do pai e um recessivo da mãe. Na determinação dos olhos, tá? Da cor dos olhos, o gene dominante ele se sobressai sobre o gene recessivo. Então, basta uma dose desse gene para que a pessoa tenha os olhos escuros ou castanhos. Para o cara ter os olhos azuis, verde, ele tem que ter dois alelos recessivos, ou seja, ele teria que ter dois azinhos aqui para ter gene recessivo. Beleza? Vamos ver mais adiante. Vamos falar de genótipo. Importante falar de genótipo. Genótipo, ele é o patrimônio genético do indivíduo, ou seja, vai representar todos os genes, tá, que o indivíduo tem para a constituição de suas características. Então, todos os genes que você recebeu do seu pai e da sua mãe correspondem a genótipo. Eles também podem ser representados por letra, porque eles são genes, entendeu? Pode ser dominante? Pode. Pode ser recessivo? Pode. Tudo é genótipo, certo? E o que é fenótipo? Lembra lá da mulher do Big Brother, que ela falou? Como a dor de uma mulher fenotipicamente branca pode mobilizar toda a casa e acionar sentimentos de compaixão e compreensão em detrimento da dor de uma mulher negra que foi criticada e alvejada. Aí a minha filha perguntou, o que é fenotipicamente branca? Aí agora a gente vai saber o que é fenótipo. Fenótipo é as características observáveis, tanto física como fisiológica, de um indivíduo que está em interação, que é a interação do genótipo com o meio ambiente. Beleza? Então, as características do indivíduo, olhos castanhos, cabelo preto, pele branca, tudo que eu falar de característica, tá? Tipo sanguíneo, eu estou me referindo a quê? Ao fenótipo. Beleza? Então, o genótipo é o patrimônio genético do indivíduo. O fenótipo corresponde às características físicas e fisiológicas de um indivíduo que corresponde à interação do genótipo com o meio ambiente. Beleza? Olha só, para finalizar, quando eu falar de cruzamento TERT, eu estou me referindo a um genótipo que eu não conheço se ele é
homozigoto recessivo, tá? Então, o caráter dominante, como eu falei, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Então, se eu tenho um genótipo que eu quero saber se ele é homozigoto ou heterozigoto, eu faço um cruzamento teste. Eu pego um indivíduo que eu sei que é recessivo e cruzo com esse indivíduo de genótipo dominante, que eu quero saber se é homozigoto ou heterozigoto. Se nesse cruzamento entre o indivíduo de genótipo dominante e o indivíduo de genótipo recessivo, eu obter 50%, tá, de indivíduos dominantes, 50% de indivíduo recessivo, eu tenho, tá, um indivíduo dominante heterozigoto. Se do cruzamento do indivíduo de genótipo dominante e de caráter recessivo forem cruzados e obter 100% de indivíduo de genótipo dominante, eu vou ter o quê? Eu vou ter um indivíduo de genótipo dominante homozigoto, beleza? Então, pessoal, a aula de biologia vai se encerrar por aqui. Eu quero desejar a todos vocês um excelente retorno, tá? Conte com a equipe de biologia. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, procure os professores para ser orientado, para tirar as dúvidas. E é isso. Até a próxima. E não se esqueça, estamos juntos e conectados.